Brasilinas e brasilinos, fala meus caros sobreviventes desse hospício continental chamado Bananil. Peguem seu café ou algo mais forte, porque hoje a dose de cinismo é cavalar. Sabe aquele ditado que diz, quem tem amigo tem tudo? Pois é, o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do falecido Banco Master, levou isso a um nível transcendental. Depois de 1 mês e meio de reuniões diárias com advogados, imagina o cheiro de lavanda e o custo da hora técnica desse povo. Os anexos da delação premiada ficaram prontos. E se você achava que sua amizade de infância era valiosa porque o cara te emprestou um Mega Drive em 1994, prepare-se para se sentir um miserável. A notícia explodiu. Vorcaro finalmente confessou por que assinou um contrato de 129 milhões de reais com o escritório de Viviane Barcy de Moraes. E quem é Viviane? Nada menos que a cônjuge suprema, a esposa do nosso Voldemort de toga, o ministro Alexandre de Moraes. E o motivo, segundo o próprio Vorcaro em sua proposta de delação, é de uma pureza angelical. Ele queria proximidade com o magistrado. O banqueiro Daniel Vorcaro afirmou em sua proposta de delação premiada que fechou um contrato com o escritório da advogada Viviane Barcy, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, em busca de proximidade com o magistrado. Vamos conferir na coluna do Igor Gadelha. A matéria está na coluna do Igor Gadelha, eu vou abrindo aqui com vocês. Enquanto isso, o pessoal já abre para vocês também conseguirem acessar junto comigo. Bom, vamos lá. O que Vorcaro fala na delação sobre Moraes e a esposa do ministro? O banqueiro afirmou em sua proposta de delação que fechou um contrato com o escritório da Viviane Barcy, esposa do ministro, em busca de proximidade com o magistrado, como a gente já imaginava. Segundo 2 fontes graduadas que acompanham as tratativas da delação e que foram ouvidas pela coluna do Gadelha, Vorcaro sustenta que não teria havido troca de favores entre o banqueiro e Moraes em razão do contrato. Gente, para tudo! 129 milhões de reais para ter proximidade? Por esse valor eu esperava que o Xandão fosse morar na casa dele, fizesse o café da manhã e ainda fizesse massagem nos pés do Vorcaro usando a capa do STF. Diz a defesa, e aqui você precisa de um filtro de sarcasmo nível industrial, que não houve troca de favores. Claro! O banqueiro, um gênio estratégico, dono de banco, acostumado a negociar bilhões, resolveu gastar o PIB de uma pequena ilha do Caribe só porque achou o Chandler Clayson um cara interessante. Cenário A. Ele viu a TV Justiça e pensou: nossa, que careca reluzente, que oratória. Eu preciso ser amigo desse homem. Toma aqui 130 milhas, Vivi, me apresenta o boy. Cenário B. Ele descobriu que o Xandão é corintiano e pensou: puxa, assistir ao jogo do Timão sozinho é triste. Vou investir 129 milhões para ter um parça no sofá da República. É de um romantismo platônico que chega a doer, né? Uma amizade tão sincera que eles se falavam por WhatsApp com mensagens de visualização única. Recebeu minha fotinha de visualização única, amor? Sabe como é, né? A amizade verdadeira é assim. Você manda um oi sumido e a mensagem se autodestrói em 5 segundos para não deixar rastro de tanto afeto. Olha, vamos exercitar o nosso superpoder da descrença aqui. Você realmente consegue imaginar em algum multiverso da Marvel um banqueiro, sujeito que conta até os centavos do cafezinho, assinando um Pix de 129 milhões de reais e dizendo: ah, não precisa de nada em troca não, dona Viviane. Só queria mesmo sentir o aroma do prestígio exalando da sua sala. Gente, nem o Tony Stark gastava isso tudo sem querer um holograma novo. É óbvio que ele queria algo. É o cúmulo da ingenuidade achar que alguém paga o PIB de uma cidade pequena apenas para ser parça por osmose. É como pagar o ingresso VIP do show da Taylor Swift, ficar no camarim e jurar que só queria saber qual a marca do shampoo da loira. A questão é que, no mundo real, aquele onde as leis ainda deveriam funcionar, comprar o acesso premium ao coração do ministro via conta bancária da esposa não é networking, é crime. Se você paga por uma vantagem indevida, e convenhamos, se fosse devida o boleto não seria de 9 dígitos, e a autoridade te dá o sorrisinho de volta, o Código Penal chama isso de corrupção passiva.
Está lá no artigo 317, não sou eu que estou inventando, é o livrinho preto que eles adoram citar quando é para prender tiozinho com bandeira. Não interessa se o Xandão foi lá no Banco Central fazer dancinha de TikTok a favor do Master. Só o fato de o Vorcaro ter comprado o pacote de proximidade e essa vantagem ter sido concedida já coloca um ministro do STF no banco dos réus da moralidade e da legalidade oficial. E agora senta porque o balde de água fria é de 20 litros. O Vorcaro soltou que os 129 milhas não foram o maior contrato do banco. O dono do Master afirmou ainda, de acordo com essas fontes, que o contrato com o escritório de Viviane, no valor de 129 milhões de reais, não teria sido o maior fechado pelo banco, ou seja, houve contratos maiores, com valores maiores. Meu amigo, se o Voldemort do judiciário custou 129 milhões para ser amigo, quem é o ser místico que custou mais caro? O que tem mais valor nesse RPG político do que o homem que manda bloquear até o pensamento? O Master não era um banco, era uma agência de assinatura de VIPs da República. Se o Xander Clayson era o plano prata, eu tenho medo de saber quem era o plano Black Infinity com cashback de decisões judiciais. Se esse cara abrir o bico, estamos ferrados. Vamos aos números, porque aqui a gente trabalha com um absurdo quantificado. O contrato previa parcelas de 3,6 milhões de reais. O escritório da doutora Viviane, em nota, disse que realizou 94 reuniões e produziu 36 pareceres. Vamos fazer a conta básica. 36 pareceres por 129 milhões dá mais ou menos 3,5 milhões por papelzinho escrito. Meus amigos, pagar isso por um parecer jurídico é tipo pagar 100 mil reais em um cachorro-quente de rua e ainda achar que o purê de batata justifica o investimento. Ah, mas teve compliance, teve proteção de dados. Me poupe. Por esse valor, o parecer deveria vir escrito em pergaminho de couro de unicórnio, assinado com o sangue de um dragão e entregue por um anjo querubim tocando harpa. A ala podre do STF está em alerta máximo. E com razão, porque, vejam bem, mesmo que o Vorcaro jure de pé junto que não teve troca de favores, o direito tem umas palavrinhas chatas para isso. Se você paga por ter proximidade com uma autoridade pública, visando qualquer tipo de vantagem, e ninguém gasta 129 milhões por um abraço grátis, o nome disso no artigo 317 do Código Penal é, no mínimo, uma conversa muito próxima com a corrupção passiva. É a venda de fumaça mais cara da história da humanidade. É o lobby gourmetizado com dinheiro de correntista. Pois é, Cássia. Os anexos da proposta de delação premiada do Vorcaro estão prontos e isso significa que a defesa dele começa nos próximos dias uma segunda fase do processo de colaboração, que é a negociação do acordo de delação com a PGR e com a Polícia Federal. É talvez a fase mais relevante, mais fundamental desse processo todo. Se o Xander Clayson, o homem mais poderoso do Brasil, o xerife da democracia, custou 129 milhas de proximidade, quem é que custou mais? Quem está acima dele na tabela de preços do Vorcaro? O Papa? O Batman? O Mestre Yoda? Essa delação está nas mãos da PF e da PGR. Agora vai para o ministro André Mendonça homologar. E, meus amigos, se essa é a entrada, imagine o prato principal. Lembra daquela mensagem que o Vorcaro mandou para o Xandão no dia em que foi preso? Uma das últimas mensagens que Daniel Vorcaro enviou no dia em que ele foi preso, logo de manhã, e ele enviou aí não é para a namorada dele, é para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, às 7h19 do dia 17 de novembro, quando ele escreveu para o ministro no WhatsApp o seguinte: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Então essa é a informação que ele manda para o celular do ministro Alexandre de Moraes. Olha que utilidade maravilhosa tem essa proximidade. É quase um serviço de concierge jurídico e espiritual. Como diriam os profetas do Apocalipse, o fim está próximo. Bom, já passamos do fim faz tempo e o Apocalipse parece que finalmente resolveu dar as caras. Quando esse anexo inteiro for aberto, vai faltar Lexotan na Praça dos Três Poderes. Estamos diante da possibilidade real de que um ministro do STF, aquele que decide quem pode respirar ou não nas redes sociais, estivesse operando num ecossistema onde a amizade com ele tinha tabela de preço de multinacional.
No Bananil, o crime compensa tanto que até o roteiro do filme Cabo do Medo vira contrato de prestação de serviços com nota fiscal e selo de amizade verdadeira. Então fica a pergunta para você que rala o mês inteiro para pagar o boleto da internet. O que você faria com 129 milhões de reais? Compraria uma ilha? Aposentaria 3 gerações da sua família? Ou gastaria tudo para tentar ser amiguinho do Alexandre de Moraes? Comenta aqui embaixo. Quem você acha que é o VIP que recebeu um contrato ainda maior que o da esposa do Chandler Clayson? Será que o STF inteiro tinha um plano de fidelidade no Banco Master? Fiquem ligados, porque o circo tá pegando fogo, os palhaços estão armados e o dono do banco resolveu contar onde guardou a pipoca. Até a próxima, se o Chandler Clayson não bloquear esse vídeo por excesso de proximidade com a verdade.